Olá, meu amigo e amiga. Coisas muito importantes e emocionantes estão para acontecer aqui no nosso país. E o nosso portal dará uma contribuição adicional para o entendimento do maior número de pessoas do que foi esse processo que jogou até a presidência da República a figura do ex-presidente da República e aquilo que está provocando a sua derrocada rumo à cadeia. O que a sociedade não sabe? Que informações adicionais a gente pode trazer para esclarecer uma série de situações que estão acontecendo hoje aqui no Brasil? Para isso, amanhã tem uma surpresa muito legal aqui para compartilhar com vocês. O ex-deputado Julian Lemos, que fez parte dessa estrutura, topou dar uma entrevista aqui para o nosso portal. Atendeu gentilmente o meu convite a ele, batemos já um papo preliminar. Eu tenho certeza que muitas revelações serão feitas nessa entrevista de amanhã. Então, se você quiser já fazer alguma pergunta, algum questionamento, enfim, coloque aqui na nossa aba de comentários que eu vou condensar o máximo de questões, né, para apresentar para o deputado. Nós vamos ali abordar algumas situações estruturais que não são perguntadas sobre o núcleo do poder aqui no nosso país por nenhum veículo de comunicação. Vamos entender aqui alguns processos. A coisa vai muito além dessa figura abjeta do ex-presidente da República. Então amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, ao vivo, estarei aqui com vocês e o ex-deputado Julian Lemos, que a gente replicou aqui uma entrevista que ele deu, né? E já está com mais de 380 mil visualizações, apenas um vídeo aqui que eu fiz com ele. Então, nós vamos realçar aqui com mais questionamentos, mais perguntas muito esclarecedoras e muito interessantes. Eu tenho certeza até que serão bombásticas também. Bom, isso feito, então amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã, dia 19. Bom, hoje à noite nós temos mais uma situação aí que vamos ter que debater sempre. Copom decide hoje sobre juros. O mercado está dividido entre manutenção ou nova alta da Selic. Gente, é um negócio impressionante. A política que o Banco Central adota aqui no Brasil é única no planeta de massacrar, asfixiar a economia. E quando se asfixia a economia, você asfixia emprego, salários, consumo, o bem viver do povo. Que é para isso que um governo existe, né? Para ajudar o povo a ter uma condição melhor de vida. Então, a condição melhor que o Banco Central está querendo sempre é para finanças, é para dinheiro de banqueiro, para juros, para sustentar essa ciranda toda aqui. Isso tem que ser colocado em debate, porque nós criticamos aqui tanto o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aí vem o Galípolo e piora a situação. Gente, não dá para a gente fingir que não está acontecendo isso, né? Isso prejudica o nosso país, prejudica o governo, prejudica o Lula e prejudica o nosso combate que fazemos permanentemente essa extrema-direita insana, que, diga-se de passagem, sempre esteve atrelado com isso que está acontecendo no Banco Central. Esse tipo de política que o Galípolo está implementando, ou está conduzindo, é a política econômica da extrema-direita, do rentismo, do financismo. Então, isso não combina com o governo progressista que nós ajudamos a eleger, né? E a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, porque o resultado, gente, é eleitoral no final da história. O resultado é uma insatisfação, é o desalento, é o desencanto, é o argumento que a extrema-direita hipócrita usa para dizer que esse governo favorece banqueiros, que está preocupado com andar de cima e que não faz nada pelos pobres. Eles vão falar isso. E aí fica complicado, né? Pois bem, então não podia deixar de comentar isso com vocês. Advogado diz que só apresentou mensagens com Mauro Cid ao STF agora porque esperava um momento oportuno. Já comentei com vocês porque a direita está fazendo carnaval em cima das 50 páginas que o advogado deu lá para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes leu aquilo e falou assim, olha, isso é inútil. Toca o barco, tudo mantido, calendário mantido, mas é impressionante como é que essas figuras, eles iludem uma parcela da sociedade brasileira. O que aconteceu com o cérebro dessas pessoas? E tem vigarista que sabe disso. Então, o que o vigarista faz? É como o traficante, né? Que está vendo que o viciado está se acabando, o viciado está destruindo a vida dele. O que faz o traficante? Leva mais uma droga. Então, a extrema-direita aqui no nosso país, eles ficam intoxicando. As pessoas estão dependentes dessa neurose coletiva para esse grupo bolsonarista, né, que se alinha com o Bolsonaro. E a gente vê, as chamadas são sempre assim, ó.
E as bombas continuam. Novas mensagens de Cid mostram um direcionamento para Gente, olha, é um negócio impressionante, né? A gente que fez muito, os professores já fizeram muitos debates em faculdades, discutindo coisas sérias, com pessoas que pensam de uma forma diferente, nós não estamos tendo mais oportunidade de enfrentar esse tipo de personagem, né? Porque eles deveriam escutar verdades muito fortes, muito contundentes, mas, enfim, eles também não estão ligando. Eles já têm a pós-verdade. Eles têm uma pré-verdade, tem a adulteração da verdade e depois tem uma pós-verdade. E aí combater isso, gente, faz com que nós tenhamos a obrigação de arrastar as lideranças do nosso país para essa disputa política, né? É por isso que eu estou aqui todo dia martelando aqui, para que a gente tenha o envolvimento da liderança no campo progressista, no caso o presidente da República, nesses embates, nessas disputas. Lá no parlamento, que a gente vê são alguns deputados destemidos dando algumas sapecadas nesses extremistas de direita. Um deles foi o deputado Rogério Corrêa, lá de Minas Gerais, que pegou depois de uma fala do Gustavo Gaia, que estava ali com os seus testosteronas fakes exacerbados, dando uma de machão. Vamos pegar esse trecho aqui. Hoje, a crise institucional é cada um dos senhores não colocar o rabinho entre as pernas e acatar exatamente o que o STF manda. Que vergonha é essa, gente? O que está subindo no Brasil é o desespero dos bolsonaristas. A prisão está chegando. E quando o Bolsonaro foi enfrentar Alexandre de Moraes, pediu 7 vezes desculpa para o Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas esperavam que tivesse um presidente corajoso, que fosse ali expor suas ideias, como o Lula fez diante do Moro. Disse, isto é o que eu defendo. O Bolsonaro não, vai ser preso agora e com vergonha, porque pediu 7 vezes desculpa a Alexandre de Moraes. Chamou de maluco, vocês todos. Isso ele tem razão, um bando de maluco. Um lá a gritar, um bando de maluco a gritar. Vamos, gritem, malucos. E Bolsonaro disse a eles, malucos, cuidado, malucos, vocês me prejudicam. Eu estou aqui diante do Alexandre de Moraes e eu sou um verdadeiro gatinho diante dele. Alexandre de Moraes, desculpe, Alexandre de Moraes. Eu falei de você, de salário, mas eu não tinha nada a dizer sobre isso, me desculpa. E ainda pediu para que Alexandre de Moraes fosse o vice dele. E tomou na cara com o Alexandre de Moraes, falando, vice meu, de jeito nenhum. Não quero de jeito nenhum. E os bolsonaristas ficaram desesperados. Então o que sobe aqui no Brasil é o desespero dos bolsonaristas. Que tem a cara de pau, aí sim, a cara de pau, de dizer que Israel e Netanyahu, porque não são os judeus, não, é Netanyahu, está massacrando mulheres e crianças da Palestina. Vocês não estão vendo isso? Matando de fome na Palestina, quantos e quantas? Vocês se calam diante disso? Isso é que é não ter vergonha na cara e fingir que não está vendo o que está acontecendo na Palestina. Movimento internacional solicitando que se tenha pelo menos humanidade com crianças e mulheres que estão ali morrendo e finge que não se vê. Mas o problema do bolsonarismo é a prisão do Bolsonaro que está chegando. E Carla Zambelli vem junto. A deputada que aqui se dizia a mais violenta das defensoras do bolsonarismo, agora vai ser presa. E o Flávio Bolsonaro diz, ela errou mesmo, ela cometeu crime. Não foi tão grave, mas cometeu. Já deixando também que ela própria fique aos leões. E assim Bolsonaro vai agindo. Os malucos, a Carla Zambelli. Foi assim também com vários deputados que ele abandona no meio do caminho. Então, bolsonaristas, calma. Bolsonaro vai ter que pagar pelo que fez. Peço a Vossa Excelência apenas 30 segundos para terminar. Porque não é possível simplesmente se tentar acabar com a democracia e dar um golpe como ele quis dar no Brasil. Através de uma minuta de golpe que ele reconhece, diz que olhou, mas diz que a minuta de golpe não tinha nada demais, a não ser não deixar o presidente tomar posse, a não ser isso, o golpe final, que era exatamente não permitir que o resultado eleitoral fosse colocado. E o presidente Lula vai bem, o Brasil vai melhorando, é assunto que eu vou falar depois, para desespero dos malucos dos bolsonaristas. Então, o deputado ele levantou a questão de Israel também, né? E aí, eu quis trazer para vocês uma fala aqui do principal líder dessa extrema-direita, né? O mentor intelectual dessa turma toda, o senhor Silas Malafaia. E ele deu o pitaco dele também sobre o conflito, o que nos dá a dimensão do que estaria fazendo o governo brasileiro se estivesse nas mãos desses genocidas tupiniquins. Nós estaríamos aqui certamente já sofrendo uma série de consequências antes desse conflito.
Mas, uma vez o conflito posto, o que nós teríamos é esse tipo de visão aqui. Vamos pegar aqui. Agora entenda essa guerra Israel-Irã. Israel, ele ataca de maneira cirúrgica o Irã. Ataca bases militares, ataca usinas nucleares e centros de desenvolvimento de energia nuclear, manda e ataca militares de alta patente e cientistas que estão envolvidos no projeto. Ou seja, mata, né? Quer dizer, ataca, mata cientistas, né? Nuclear. Agora, olha como o Irã ataca Israel. Ataca de maneira aleatória contra o povo. Enviaram... Nossa, mas que faria... Que governo assassino, hein? O governo do Irã matar civis aleatoriamente, hein? Que governo maldoso, hein, Malafaia? Mais de 1000 mísseis. Se Israel não tivesse o domínio da tecnologia militar, uma verdadeira carnificina aconteceria em Israel. É verdade, lá em Gaza não está acontecendo nada. Lá, enfim, é um resort, né, Malafaia? Mostrando para vocês a realidade da questão. Agora vejam o que Lula e a esquerda apoiam. É isso aí que nós queremos no Brasil? Eles apoiam governos totalitários no mundo que protegem terroristas. Eles se utilizam da democracia, mas democrata... Gente, é um negócio nojento, né? Mas, enfim, isso aí eu gosto de colocar só para a gente ter noção do que a gente livrou o nosso país. Trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes autoriza a cariação entre Mauro Cid e Braga Neto. Conversei com vocês ontem, mas o fato que ninguém está abordando, que eu levantei aqui no nosso portal, é o fato da defesa de Bolsonaro não ter requerido nenhum tipo de acariação com nenhuma pessoa que disse que o Bolsonaro é um criminoso, que é o chefe da Orcrim. Os advogados não quiseram colocar frente a frente. Até coloquei para vocês que meses atrás, né, que a acariação é uma ferramenta possível. Já aconteceu nessa instrução criminal toda. Uma vez que as informações ali, elas colidem, né? Elas são colidentes. Então, uma cariação ali para ver quem está dizendo a verdade seria muito importante. Agora, vocês acham que o Bolsonaro ia querer ser acariciado com o general, o Freire Gomes, ou com o brigadeiro, o Batista, para escutar, para levar um dedo na cara e ser chamado de rato, de mentiroso? Claro que não, né? Então ficam aí na farofa, ficam nas periferias, mas não vai adiantar, não. O presidente Lula está lá fora na reunião do G7 e postou hoje alguma coisa relacionada à preocupação com a transição energética. Mas eu volto a falar para vocês, o presidente está fazendo um ótimo papel representando nosso país lá fora, mas a paróquia aqui dentro precisa ter enfrentamentos urgentes às questões aqui que são levantadas na economia, pelos veículos de comunicação, pela extrema-direita, para a gente deixar de estar numa posição reativa e passar para uma posição proativa, né? Bom, é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Gente, então amanhã, 9 horas da manhã, quinta-feira, eu acho que o papo vai ser muito interessante, tá legal? Divulgue aí para seus amigos e tal, as pessoas que você conhece, porque até bolsonarista vai ficar com os olhos arregalados aí com as coisas que a gente vai levantar aqui, tá legal? Grande abraço, tchau!